Olá a todos. Então, nós vamos falar um pouco sobre o cornichão, que é o Lotus corniculatus. O grupo, então, é composto pelo Patrick, pelo Rodrigo, pelo Thiago, por mim, Tauan, e o Vinícius. Então, vou começar falando um pouco sobre a origem e a relevância. Então, o cornichão ele tem distribuição natural na Europa Ocidental e no norte da África. Tem a distribuição secundária no Nordeste e Centro-Oeste dos Estados Unidos, Sudeste do Canadá, Sul da América Latina, Europa Oriental e Central e partes da Ásia. Já no Rio Grande do Sul, ele se iniciou na no ano de 1940. Então, foi citado pela primeira vez com interesse forrageiro no norte da Nova Zelândia, em 1918, que antes não tinha interesse agrícola no cornichão. Isso foi devido, então, à sua adaptação a solos de baixa fertilidade e períodos de seca estival. Pode passar. Já na região do Brasil, essa forrageira foi constada que é de grande relevância para os sistemas agropastoris, como falei anteriormente, principalmente no que tange ao suprimento da forragem para os rebanhos durante os meses de inverno. Então, são utilizadas em cultivo singular ou consorciados com outras plantas, em áreas integradas com cultivos estivais, que são os grãos ou os pastos de verão. Elas também podem ser sobressemeadas em pastagens naturais, que são aquelas pastagens naturais melhoradas. Então, eu falarei um pouco sobre a descrição morfológica. Ela é uma planta perene de inverno, glabra, que quer dizer, então, ela é quase sem pelos ou muito pouco pilosa, com caule de hábito ereto, ou seja, ele cresce mais na vertical. Aqui vocês podem ver na imagem um exemplo dessa planta. Então, os caules são mais finos e folhosos que os da alfafa, uma forma aí de se localizar um pouco. Aqui à esquerda, então, com a floração amarela, é uma planta de cornichão, e à direita, com essa floração mais arroxeada, é uma planta de alfafa. Aí pode-se ver a diferença entre as duas. E a altura dos caules, então, do cornichão, eles podem atingir de 30 a 70 centímetros de altura. O hábito de crescimento, então, variando do prostado ao cespitoso, com numerosas hastes surgindo da base, com coroa bem desenvolvida e ramos surgindo das axilas das folhas. A raiz, ela é considerada pivotante e muito ramificada, uma planta com um sistema de raiz profundo, e as folhas são pequenas e pinnadas, compostas de 3 folíolos apicais digitados e 2 folíolos basais distanciados, assemelhando-se a estípulas. E os folíolos não possuem nervuras visíveis, ou têm somente a principal, que é aparente. A inflorescência é em forma de umbelas com 3 a 4 flores de coloração amarelo brilhante, bem como vocês podem ver aqui na imagem. E isso, pode passar. E o legume, então, a vagem desta planta, ele é linear, com coloração que varia de marrom a púrpura, cilíndrico, deiscente, bivalvo, com falsos septos transversais entre as sementes. E as sementes dessa planta, elas são escuras, globosas e são pequenas. Bem semelhante, sim, parecido com a semente de ervilhaca. Bom, então as características agronômicas dessa planta, ela é bastante resistente ao frio,
clima temperado, né, e temperado a médio, com boa resistência à geada. Então, aí, para nosso estado, é uma boa opção, considerando os últimos invernos que a gente tem, né, as últimas estações que a gente tem passado aí. É uma espécie perene com boa adaptação em todas as regiões do Rio Grande do Sul, em especial regiões sujeitas à seca. Esta resistência dele deriva de acordo com o sistema radicular dele. Então, esse sistema radicular dele pivotante é mais profundo, consegue atingir camadas mais inferiores do solo, mais profundas do solo, e aí consegue reter a água. Essa planta tem se adaptado bem na região da campanha, que a gente tem solos um pouco mais pobres, em consideração também de acúmulo de água, enfim, esses solos com tendência mais arenosa. Então, ele tem se adaptado bem, mas em áreas de coxilha também, bem drenados, ele tem se apresentado como boa opção. Pode passar? Então, ele não tolera o sombreamento, até em consórcio sim, mas se considerarmos, por exemplo, em sistema ILPF, ele não vai se adaptar muito bem, porque ele não tem uma tolerância a esse sombreamento, ele acaba morrendo, acaba, né, encerrando seu período vegetativo quando ele há muita incidência de sombra. Ele vegeta bem na primavera, no verão, então aí durante esse período ele tem sua produção, ele tem seu ápice produtivo muito interessante, e de porte ereto, sensível ao pastejo. Então, pastejos muito intensivos, que muitas vezes acabam, pastejos mais abruptos, acabam estragando ele, acabam danificando suas ramificações, sua estrutura de planta, e ele acaba também aí sofrendo com isso. Pode passar? Tem pouca exigência em relação aos solos, porém responde bem à correção de solo, em consideração especialmente ao fósforo, que mais para frente o colega Thiago vai comentar. O pH, então, de 4 a 8 a 6, então, como eu já havia dito, é uma planta que tem características de se adaptar muito bem às regiões de campanha, que são solos um pouco naturalmente mais pobres em fertilidade. Então, esses solos, se corrigidos ou se introduzida esta planta naquelas áreas, ela vai se adaptar muito bem, ela corresponde sim quando há fertilidade, mas no caso de áreas que não há, ela também vai ter a sua colaboração. Pode passar. Então, é elevado o teor de digestibilidade, 86%, então considerando que um animal consuma uma suposição 100 quilos deste material, dessa planta, 86 quilos vão ser aproveitados por ele. E proteína em torno de 24 em estado mais jovem, em estado mais jovem pode chegar a 28%. Se a gente considerar hoje a TIFTO, o teor médio aí citado pelos autores, a TIFTO 85 é de 17 a 18 nos picos de produção. A alfafa também, que é uma planta que tem um alto teor de proteína, o pessoal vem comentando em torno de 20 a 25. O trigo branco aí, o seu ápice produtivo, considerando o trigo vermelho junto nessa situação, em torno de 26. Então, no pleno florescimento, a percentagem de proteína é semelhante à da alfafa e do trigo vermelho. Então, é um elevado, né? Então, esses números 28 e 24 são níveis médios, mas hoje pode-se comparar, sim, a alfafa e ao trigo vermelho, que são aí na área das pastagens, das forragens, altas produtoras de proteínas, né? E tem também uma adaptação ao nosso estado. Pode passar. Então, a produção de massa seca pode variar de 10 a 17 toneladas, isso é sempre que a gente está comentando aqui de médias gerais, né? Que isso, então, vai depender de como os autores citam. A produção de semente é relativamente baixa, em torno de 50 a 175 quilos, quando bem manejado o pastejo para a produção de semente. Pastejo pensando depois num descanso para a produção de sementes, em torno de 50 a 175 quilos. E ele é uma espécie hibernal, né? Então, como são chamadas as forrageiras de clima temperado, também conhecido como espécies hibernais. Então, como já havia dito, crescimento semi-ereto vai depender muito, e que em pastejo baixo e frequente apresenta crescimento prostado, ou seja, cresce cobrindo o solo, muito semelhante a uma grama. Por que quando em pastejo frequente e baixo? Porque nesse período, quando é muito frequente e o pastejo é muito abrupto, muito baixo, deixando pouco resíduo, essa planta ela não tem potencial em tempo, ela não tem tempo para rebrotar e gerar toda aquela quantidade de galhos, de estrutura, enfim, para que ela cresça. Então, muito frequente,
o tempo de rebrote é muito menor, a capacidade e a energia que ela despende é muito maior, então ela não consegue crescer muito e fica nessa situação prostrada. Então, por isso que não é tão recomendado e por isso que ele sofre muito quando é pastejado de forma abrupta. Bom, eu agora então vou falar um pouquinho sobre a adaptação e o estabelecimento do cornichão. Então, apesar de ser considerado uma espécie consideravelmente tolerante à acidez do solo, apresenta melhor persistência em solos corrigidos e convenientemente adubados. Então, onde tem uma boa qualidade ali do solo, ali bem manejado, essa cultura irá se desenvolver com mais facilidade do que em solos que não teve essa correção. Então, ele tem alta qualidade e bom desenvolvimento em diferentes condições de solo e clima, e não causa timpanismo. Bom, o que é o timpanismo? Ele não causa... timpanismo é uma doença muito frequente em ruminantes. Então, que é o quê? Se trata do acúmulo de gases no intestino do animal, e esses gases fazem com que esse animal venha a sofrer com dificuldade respiratória. Então, muitos produtores aí utilizam para corrigir, isso daí até afeta o pH do animal. Daí eles falam, para corrigir esse pH do animal, eles pegam e fazem como é que é o... Agora também me escapou o nome. Então, indicação de calagem e adubação. A calagem e adubação desse cornichão, ele deve ser feito, então, de modo a seguir o manual, citado pelo manual, que é desenvolvido para essa determinada cultura. Época de semeadura do cornichão, então, ele vai de abril a junho, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente ali na região de Planalto, naquela localidade ali. Então, para o restante do país já foi feito de abril até julho. Profundidade de semeadura, então, dela varia de 0,5 centímetros a 1,5 centímetro. E a quantidade de sementes, então, em cultivo solteiro, ele é de 8 a 10 quilos de semente por hectare. Agora, com o cultivo consorciado, com outras gramíneas, ele diminui essa quantidade, então, para 6 a 8 quilos por hectare. Então, o peso de 1.000 sementes é de aproximadamente 1,1 grama. Ali ao lado tem até uma imagem ilustrativa mostrando como é que é a semente do cornichão. Então, é possível obter de semeadura natural. Ela vai, cresce, daí solta essas sementes e ele vai sempre se regenerando. Então, quanto à cobertura do solo, com base nessa tabela aqui tirada da fonte da Embrapa, a espécie de leguminosa, então, em relação ao trevo branco de jacuí, ele tem 67% de cobertura de solo. Trevo vermelho Quinhekele, de 84%. Trevo vesiculoso Yushi, de 17%. E o trevo subterrâneo, então, ele é de 5% só de cobertura. Nessa parte, então, se destaca o cornichão, São Gabriel, então, que ele tem 96% de cobertura do solo. Então, a cobertura desse solo com essa espécie vai ser muito superior em relação às de trevo citado anteriormente. Bom, vou falar um pouquinho do manejo, então. O cornichão, ele apresenta estabelecimento lento, atingindo o máximo de sua produção somente depois de 1 ano. As sementes, elas demoram a germinar e as plântulas apresentam-se com um reduzido crescimento inicial, sendo um fraco competidor no estágio inicial de crescimento. O período produtivo estende-se do outono até o fim da primavera, podendo ser usado para pastejo e fenação, sendo que não causa tipanismo, como o Patrick falou recém. O estabelecimento do cornichão ele vai muito bem com espécies
de inverno, como a aveia e azevém e trevo. E pode ser mantido como componente da pastagem de inverno por ressemeadura natural. No primeiro, o aconselhável no primeiro ano de pastejo é que deve ser controlado e observando um intervalo de descanso, para evitar que os animais rapem muito essa pastagem. Pode passar. O cornichão pode ser pastejado quando atingir 20 centímetros de altura até o início da floração. Isso segundo o Calegari. Deve-se deixar uma altura de pastejo ou de corte de até 7 a 10 centímetros acima da superfície do solo. A produção de massa pode variar entre 10 a 17 toneladas por hectare para associações de cornichão com gramínea. E ele, no caso de monocultura, então, de 6 a até 14 toneladas. Aí, então, nós temos as imagens aí, as figuras do cornichão e do gado pasteurizado. Pode passar. É uma das poucas leguminosas que não é muito exigente com relação a solos. No entanto, mesmo sendo uma planta rústica, ela responde à correção muito bem a correção de fertilidade, principalmente do fósforo. O excelente valor nutritivo do cornichão deve-se aos elevados teores de proteína e digestibilidade. Observaram até 24% de proteína bruta e 86% de digestibilidade. Pode passar. Bom, então, da utilização, né? É uma espécie de crescimento ereto que determina que seu manejo seja feito com cuidado para manter uma área de folhas elevada e não se remova os pontos de crescimento, os quais, em sua maioria, estão bem acima da superfície do solo. O crescimento mais intenso do cornichão vai de meados de julho a novembro, como falado antes. Isto permite colheitas para a produção de feno, a cada 35 a 40 dias. Vou passar. O consórcio de gramíneas com leguminosas em pastagens, ele incrementa na produção de forragem e no valor nutritivo da dieta animal. Melhor distribuição da produção forrageira ao longo do ano. E diversidade de alimento para compor a dieta dos animais a pasto. Um pouquinho sobre o consórcio, o plantio de cornichão, juntamente com o trevo e com gramíneas forrageiras, ele apresenta diversos benefícios para a pastagem e ganhos na produção. E até antes, como o colega mostrou ali a imagem da semente do cornichão, por ela ser uma semente muito pequena, até mais, no caso da semeadura, ela é até mais aconselhável você fazer o consórcio, o mix, né, com outras sementes de gramíneas e até do trevo, no caso, né. Pode passar. Possibilidade de antecipação da entrada dos animais para pastejo nos períodos tidos como vazio forrageiro e melhor cobertura do solo e aproveitamento dos recursos ambientais. E também redução na ocorrência de plantas indesejadas. Aqui, então, as referências que nós utilizamos. Agradecemos a atenção. Só fazendo um adendo aqui, o colega Patrick me pediu para passar que o suplemento utilizado são suplementos à base de bicarbonato de sódio. Como ele está apresentando, ele não consegue ligar o microfone agora,
E aí, então, esses são os suplementos que ele nos passou para passar para todos aí, que são utilizados para fazer a regulagem do pH do rumen e aí, consequentemente, fazer inibição do timpanismo.